Boa tarde, então. É um prazer estar reunida aqui com vocês. Estou com a Camila, minha parceira aqui dos anos finais, Com câmera aqui, com né? câmera. Que nem de manhã. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Grace, estou como PEC de Matemática dos anos finais aqui da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas questões do Matific, né? Então, hoje a gente vai discutir algumas situações do Matific. Tivemos alguns ajustes, algumas mudanças. Na sexta-feira, né, que nós tivemos reunião de polo, e aí por isso que a nossa decisão foi para que nós fizéssemos uma reunião com vocês hoje, para a gente já começar cuidando disso no miudinho. Eu vou espelhar minha tela, tá, gente? Então eu vou precisar fechar minha câmera, pedir para que vocês mantenham os microfones fechados, e aí ao final da apresentação a gente abre os microfones e vamos dialogar, vamos tirar um pouquinho as dúvidas, tá bom? Todos estão vendo minha tela? Sim? Bom. Então, vamos dar início agora à nossa formação da Matific. O objetivo, então, né, para que nós estamos com uma plataforma? É uma plataforma que tem vistas a potencializar o processo de ensino e aprendizagem em matemática, tá? Eu já me apresentei, né? Eu sou a Grace, estou como PEC de Matemática dos anos finais. E diante de vários questionamentos, né, que nos foram feitos, a gente começou com um movimento mais intenso quanto ao uso das plataformas no ano passado. E este ano nós estamos intensificando esse movimento, né? E a plataforma, não só as plataformas, mas a tecnologia, né, em si, ela já está inserida, no nosso contexto educacional, e ela deve vir para enriquecer e complementar o currículo, acompanhada de formação docente e análise constante de dados para identificar potencialidades e necessidades, acompanhando o processo de aprendizagem. E aí, né, fica o convite, né? Então, você, CGP, CGPGs e os professores são essenciais para que nós consigamos atingir os melhores resultados possíveis, pensando sempre na aprendizagem dos nossos estudantes. A Matific, para quem ainda não conhece, vou fazer uma breve apresentação da plataforma. Ela é uma plataforma de gamificação. Este ano ela será trabalhada do primeiro ao nono ano. Então, em todo o ensino fundamental, né, teremos um trabalho intenso de gamificação na matemática com o uso da plataforma Matific. Essa daqui é o design, tá, da plataforma. A Matific, ela é uma plataforma digital de ensino e aprendizagem online. Ela é bastante conhecida, tá? Ela é premiada, e reconhecida globalmente para os estudantes de matemática do ensino fundamental. E aí aqui um parênteses, porque até pouco tempo trabalhava-se só o ensino fundamental, anos iniciais, né? Ela começou a trabalhar com os anos finais, os currículos de anos finais, há pouco tempo. A plataforma já ganhou vários prêmios internacionais, né? Dentre eles, o melhor de solução instrucional de matemática, a melhor solução de currículo baseado em jogos, o melhor aplicativo educacional e a melhor solução de avaliação formativa. Então, aqui também a gente fala um pouquinho, né, do apoio dessa plataforma quando a gente direciona para as questões de avaliação. Vocês vão perceber ao longo do tempo que a plataforma ela é bem dinâmica, né? Um pouquinho da Matific pelo mundo. A Matific ela atua em mais de 60 países, então é uma plataforma bastante abrangente e
A plataforma ela também está disponibilizada em mais de 40 idiomas. Então, são 60 países, 40 idiomas e 50 currículos. Então, ela tem uma abrangência bastante interessante, né? Num público bastante diverso. A plataforma, né, o escritório, né, da Matific, ele está presente em várias cidades, dentre elas São Paulo, a cidade de Nova York, Tel Aviv, né, onde é a sede da plataforma. Então, a plataforma está né, situada em uma zona de conflito, em Sydney, e também possui representação na África do Sul, na Espanha, no Reino Unido, em Nova Zelândia, Argentina, Croácia, Ucrânia e no Sudeste Asiático. É uma plataforma bastante jovem, né? Ela começou a ser fundada, né? Ela foi desenvolvida em 2012. Então, nós temos uma plataforma com quase 12 anos de idade, né? A idade dos nossos estudantes. É, Em 2013, ela assinou o primeiro grande contrato. Em 2019, né, ela passou a estar disponível em 30 idiomas. Então, um pouquinho antes ali da gente passar, né, pela situação pandêmica. E aí, em 2021, né, ao final da pandemia, é, essa plataforma ela já era jogada em mais de 120 países. Para quem está iniciando agora, né, na coordenação, na gestão, nós iniciamos o trabalho com a plataforma em outubro de 2023. Então, foi feita uma live com os PECs, depois nós fizemos, né, foi feita uma live de orientação para os coordenadores e professores, e os objetivos de 2023 e 2024, eles são um pouco diferentes, né? Em 2023, a plataforma ela foi direcionada para os estudantes de primeiro a sétimo ano do ensino fundamental, né? Como ela começou ali em outubro, ela foi disponibilizada para o BI, né, para verificação de resultados na 36ª semana. E em 2023, foi realizado, na verdade, né, foi feito um período de ambientação na plataforma. Então, qual que era a ideia? A ideia era que os estudantes pudessem iniciar é, o- a as atividades ali na plataforma, né, que eles conhecessem a plataforma. Não só os estudantes, mas também os professores. Então, para os anos finais, nós tivemos um movimento para que os estudantes de sexto e sétimo ano fizessem uma ambientação pela plataforma. Já em 2024, nós temos objetivos um pouco diferentes, né? Então, para 2024, o objetivo nosso, enquanto diretoria de ensino, né, e também para vocês, a ideia é acompanhar e apoiar o uso da plataforma, de modo que todos os estudantes tenham a oportunidade de utilizá-la, normalizando o uso como recurso pedagógico, viabilizando a recomposição, aprofundamento e sistematização das aprendizagens. A plataforma, então, para este ano, ela é destinada para todo o ensino fundamental. E aí, gente, algumas questões que nós precisamos estar atentos com relação ao uso da plataforma, né? Então, alguns pontos que a gente vai precisar refletir antes de iniciar, né, com o uso. Quantos equipamentos que a escola tem? Quantas turmas é possível atender ao mesmo tempo? Qual o tempo necessário para carregar os equipamentos e ficar disponível para outra turma? Por que eu coloquei esse primeiro bloco aqui de questões? Algumas coisas são
necessárias para a gente viabilizar o uso da plataforma, né. Então, se eu tenho só um kit de equipamento para utilizar entre 5 salas, eu preciso ter uma organização da escola, porque eu não vou ter só a plataforma Matific. Eu tenho outras plataformas também que precisam ser utilizadas nos anos finais, né. Temos a Alura, temos também que será usada mensalmente a plataforma de redação. Então a gente precisa pensar em algumas questões que são cruciais, né. E aí a gente, não tem um equipamento que dura 24 horas a bateria. Então como que eu preciso organizar a escola para que eu consiga utilizar os equipamentos e carregá-los também? Então a gente precisa fazer essa reflexão com os professores enquanto equipe gestora. Segundo ponto: como organizar o horário para atender todas as turmas, sendo que a equipe gestora é a responsável pelos equipamentos? A primeira aula seria uma boa indicação para iniciar a atividade permanente da Matific, né? E aí, por que que eu coloco, atividade permanente? Se é uma atividade que vai ser realizada semanalmente, ela se torna uma atividade permanente, né. Então eu tenho um objetivo de utilizar a plataforma toda semana nas aulas de matemática, então ela se torna uma atividade permanente. E aí, gente, pensando que são muitas plataformas, em algumas escolas que são do meu setor, eu fiz um movimento junto à equipe gestora de organizar em qual aula seria utilizada cada plataforma, né, porque senão a gente vai ter problema com relação à disponibilização dos equipamentos. Então, se eu tiver um dia fixo em que o professor de cada componente vai utilizar a plataforma dele, fica mais fácil da gente organizar, né, este movimento. Então foi uma sugestão, eu acho que, eh, é uma forma que dá certo para a gente organizar e conseguir, né, minimamente garantir o uso dos equipamentos para todas as plataformas. E aí, é importante definir o nome dos responsáveis para tirar e colocar os Chromebooks, né, do carrinho e deixar carregando. Porque, gente, novamente, nós precisamos cuidar da organização que a gente vai definir aqui para este momento, tá. Então como que eu vou cuidar da organização? Quem que vai levar os carrinhos para a sala de aula com os computadores? Quem que vai carregar esses carrinhos? Então tudo isso é importante, porque senão vai acontecer do carrinho ser levado, do carrinho estar sem bateria e o professor não conseguir utilizar, o equipamento. E não é isso que a gente quer. Nós precisamos de do do esforço, né, de toda a equipe e dos professores para que o equipamento seja utilizado da melhor forma possível. E aí uma situação que todas as escolas, sempre nos informam, né: "Ai, como que é difícil, os alunos eles possuem uma autonomia para uso, da internet, mas é uma autonomia relativa", porque nós sabemos que eles possuem dificuldade quando a gente fala, né, desse acesso às plataformas. Então, uma sugestão é a organização da identificação do RA desse estudante e das senhas. Algumas escolas também optaram por criar senhas padrão para os estudantes, porque isso vai facilitar o acesso desse estudante ao CMSP Web. Vocês sabem que os estudantes vivem esquecendo as senhas. Então, cabe a nós orientá-los, né, deixar uma senha padrão, porque aí eu consigo facilitar. Se o estudante esquece a senha, eu vou ter um trabalho muito maior para buscar, resetar e criar uma nova senha. Então, se eu deixo uma senha padrão, é muito mais fácil para eu fazer esse movimento. E aí, gente, como são muitas plataformas, uma dica é deixar fixada ali na barra de tarefas o ícone do CMSP Web, tá? Então isso é bastante importante também, né? Por quê? Porque
principalmente para a plataforma Matific, o acesso vai ser via CMSP Web, tá? Ele não vai ser via aplicativo, então preferencialmente pelo CMSP Web. E aí, quando a gente fala disso, né, o que que eu preciso? Eu vou começar com a aula Matific, né, o coordenador, orientei meus professores a utilizarem a plataforma, a gente está iniciando essa semana. O que que todos nós, né, em conjunto, a escola precisa verificar? Se esses equipamentos estão carregados, se eles estão com as atualizações em dia, né, e se tem uma lista de RAs para cada estudante da turma impressa, né, porque se o professor já não se direciona para a sala de aula com isso já organizado, até a gente começar a fazer o movimento, já terminou a aula, né, que é uma aula de 45 minutos. Então nós temos pouco tempo para que tudo funcione. Então, uma lista com os RAs, né, os estudantes já com os RAs anotados, a senha ali já à disposição para que eles possam utilizar. Verificar se o computador já está com essas atualizações em dia, então ligar o computador e ver se não precisa fazer nenhum ajuste ali a hora que eu entro no CMSP Web, porque senão eu vou ficar, o tempo todo ali da aula atualizando, né. Então, alguns movimentos já precisam ser previstos antes do trabalho com o computador. E aí, novamente, durante o uso da plataforma, acessar o CMSP Web, tá? Então, gente, aqui eu reforcei a questão de criar uma senha padrão. O estudante, cada um tem o seu RA, e aí a senha padrão, ela vem para agilizar um pouquinho, né, esse processo que a gente sabe que é tão moroso. Ligar o computador, fazer o acesso, colocar o RA, colocar a senha. E aí fica um pouquinho mais fácil, tá. Uma outra questão, gente, muito importante, o professor, né, ele precisa circular pela sala para mediar o que os estudantes estão fazendo. Então a gente tem que ter um cuidado para que esse estudante não vá para outros sites, né, não vá para outros lugares, enquanto ele deveria estar fazendo aula de matemática, né. Então o professor precisa estar atento a estas questões também. E aí, gente, algumas questões técnicas, tá? Problemas de falta de internet do Intragov precisa entrar em contato com o NIT via e-mail ou por este WhatsApp. E aí, por que que é preciso? Eu coloquei aqui, internet Intragov. Temos algumas escolas que têm aquele PDD conectado e que tem uma internet particular, né? Que possuem uma outra rede de internet além da internet Intragov. E aí a gente precisa verificar se este problema, né, de acesso, por qual rede que ele está sendo gerado. Também sabemos que ainda temos escolas sem acesso à internet, tá? Então é importante sempre vocês informarem, né, a aqui o NIT, entrar em contato, informarem também a dirigente quando for o caso, né, para quando a gente está com problemas de acesso, né, sem instalação, escolas da nossa diretoria que infelizmente sofreram alguns roubos, né, do cabeamento e aí, estão sem acesso também à internet, então tudo isso precisa ser informado. E aí uma dica é fazer uma força-tarefa com todos os envolvidos da escola e já logar os equipamentos tem um e-mail da escola que quando a gente tem uma dificuldade, a gente pode também colocar esse e-mail da escola, tá? Não é o ideal é que o estudante acesse com o e-mail dele, né, a gente está falando de estudantes de sexto ao nono ano, então a orientação é que eles acessem com o e-mail deles. Mas para alguns casos, né, a gente sabe que
Se o estudante ainda não conseguiu localizar o e-mail, pode acessar com o e-mail da escola, tá bom? Mas o importante é manter a senha padrão, clicar no CMSP, digitar o RA e a senha padrão novamente. Então, a gente precisa também fazer esse movimento para trazer autonomia para o estudante, porque se ele nunca fizer, ele vai continuar sem ter essa autonomia. E aí, a questão que a gente sempre tem falado, né, o BI. A gente precisa garantir com que o estudante acesse o CMSP Web sempre com o RA dele, porque é este acesso dele, feito pelo próprio RA, que vai contabilizar no BI o acesso dele na plataforma. Então, estudante sem acesso na plataforma precisa relatar essa ocorrência com um print da tela para a central de atendimento da SEDUC. Isso tem ocorrido principalmente com estudantes, né, que vieram de outras redes de ensino. Então, ou o estudante veio da prefeitura, ou o estudante veio de uma escola particular, tá? Às vezes o estudante não consegue o acesso pela plataforma. E aí, em algumas situações, a gente acessar ali na sede, resetar a senha desse estudante, tem resolvido, tem conseguido gerar uma nova senha, resgatar e fazer com que o estudante tenha acesso, tá? Então, isso é bastante importante. Agora, eu já resetei senha, já tentei acessar várias vezes por diferentes navegadores, já fiz limpeza do cachê e nada mudou, né? O estudante continua sem acesso. Então, é preciso entrar em contato aqui por esse endereço eletrônico, atendimento.educacau.sp.gov.br, para informar, então, esta dificuldade de acesso desse estudante específico à plataforma. E aí, gente, quando nós falamos dessa situação, é por quê? Porque precisa informar o RA do estudante, né, o nome completo, porque muitas vezes este é um caso específico, e aí eles vão verificar a compatibilização, né, de dados entre a sede, o Google Sala de Aula e a plataforma Matific. E aí, como são questões ali de dados, nós da diretoria de ensino não conseguimos resolver isso, tá? Bom, então aqui, né? Vamos jogar Matific. Então, a ideia da plataforma, né, gente, é romper barreiras. Então, trabalhar com a recomposição, o aprofundamento, sistematizar e despertar interesse. Para quem já utilizou, né, para quem já conhece a plataforma Matific, vai perceber que ela tem uma linguagem bastante simples, né? Os estudantes gostam muito, e isso faz com que eles despertem interesse nas atividades de matemática, tá? Então, também ajuda a promover o engajamento desses estudantes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o acesso, né, para os professores. Da mesma forma, né, o acesso dos professores ele precisa ser realizado pelo CMSP Web, utilizando RG e senha, que é o mesmo que ele usa para acessar a sede, clicando no botão da plataforma Matific para ser redirecionado. E aí vou especificar um pouquinho mais para frente, mas nós temos dois momentos aqui nas aulas de matemática, né? Então, ele vai utilizar a Matific em quais momentos? Ele vai utilizar nas aulas de matemática, na Ilha da Aventura, tá? E o professor não precisa fazer a recomendação de atividade. A trilha de atividades para os estudantes já está pronta. O estudante vai entrar e jogar. E também vai ser utilizada a plataforma Matific, né, para fazer um nivelamento nas aulas de orientação de estudos. Mas nas aulas de orientação de estudos,
o professor, né, vai solicitar que os estudantes acessem a zona de treinamento. Então, o professor ele vai mediar o acesso à plataforma, seguindo o que está sugerido no material de orientação de estudos para cada ano. Então, aqui um pouquinho sobre o modelo de implementação de 2024, pensando então nessa rotina do estudante dividida em 3 momentos, pensando nas aulas de matemática regulares e também nas aulas de orientação de estudos. Num primeiro momento, os estudantes eles vão fazer uso da plataforma, neste momento 2, tá? Que é a aula regular de matemática com a mediação de plataformas digitais, que aí o acesso vai ser da Matific na Ilha da Aventura, certo? Também o professor vai ter as aulas dele normais ali, utilizando o material digital e o Aprender Sempre. E no momento 3, a plataforma vai ser utilizada nas aulas de orientação de estudos, né. Então a plataforma ela vai ser mediada e os estudantes farão acesso pela zona de treinamento. Então a gente vai trazer o foco aqui para o momento 2. Então no momento 2, a plataforma vai ser usada nas aulas de matemática e ela está alinhada a sequência didática do material digital, certo? E essas aulas da Matific, elas têm uma programação semanal, né? Então, como nós já dissemos, anteriormente, como eu já disse aqui anteriormente, eh, com essa programação semanal, a ideia é que a plataforma funcione como uma atividade permanente, tá? E ela visa apoiar o desenvolvimento dos conteúdos e habilidades aprendidas durante aquela semana. Não necessariamente a plataforma precisa ser utilizada na última aula, ou seja, na sexta-feira, não. A plataforma pode ser usada em qualquer momento da semana. Porque os jogos, eles vão poder trabalhar tanto com a sistematização daquele conteúdo, ou para que o professor faça a introdução de um determinado conteúdo. Então, não precisa ser na última aula, eu posso utilizar a plataforma em qualquer uma das aulas ali da semana, tá? Lembrando que, quando eu olho no material digital, a proposta é para que a aula Matific aconteça no sexto e sétimo ano, em aulas múltiplos de 6, e para oitavo e nono ano, em aulas que são múltiplos de 5, certo? Desta forma, os estudantes e os docentes vão ter a oportunidade de utilizar recursos digitais gamificados que ampliam as perspectivas de ensino e aprendizagem de matemática. Então, a marcação das aulas Matific está prevista no escopo sequência e já foi traduzido no material digital para que os docentes possam se apropriar das temáticas semanalmente, mediando o uso da plataforma em sala de aula. Então, aqui o que eu já acabei de dizer, né, o esquema de uso da Matific, então 5 aulas mais uma aula Matific no sexto e no sétimo, ou para oitavos e nono anos, 4 aulas utilizando material digital e uma aula Matific. O acesso à plataforma para os estudantes. Então, os estudantes de sexto ao nono ano devem logar, né, no CMSP Web com o seu RA e senha, e ao clicar no botão da plataforma Matific, eles serão redirecionados para a plataforma. A visão que os estudantes têm, gente, não é a mesma visão dos professores, tá? A gente vai ver um pouquinho a diferença entre essas visões aqui. Então, para as aulas de matemática, o estudante vai jogar na Ilha da Aventura e nas aulas de orientação de estudos, o estudante vai jogar na zona de treinamento. Lembrando que a aula de orientação de estudos são 2 aulas. Uma para o estudante utilizar a plataforma Matific na zona de treinamento, e a outra aula para ele fazer as atividades, propostas em orientação de estudos
na plataforma Tarefas, que são atividades de língua portuguesa. Aqui eu vou colocar o joguinho para vocês terem uma ideia de como que é a visão do estudante. Bom, vocês viram aqui no jogo, né, que o estudante, ele aqui era uma atividade que falava de frações. Então, o estudante, ele precisava, né, saber o que é o numerador, o que que é o denominador, para ele fazer a divisão dessa pizza e depois fazer o recheio, né, a cobertura ali da pizza, pensando então em como que ele faria esta atividade. Então, são vários saberes que o estudante ele vai desenvolver enquanto ele está jogando. E um ponto importante é que quando ele erra, né, a resposta, a plataforma insiste até que ele chegue na resposta mais adequada, na resposta correta, né? Então, isso faz com que o estudante reflita sobre os procedimentos, né? Então, aqui a gente fala também dessa importância, né, dos jogos, mas não o jogo como jogo, né? A gente fala do jogo com uma intencionalidade pedagógica, porque ainda que seja um jogo de matemática, neste caso, o estudante ele tem alguns saberes, né, alguns conhecimentos prévios que ele tem e que ele vai desenvolver outros conhecimentos, vai sistematizar, né, esses conhecimentos com um objetivo que está proposto na plataforma, né, para cada atividade. E aí, uma pergunta que muita gente me mandou mensagem, né, perguntando: "Nossa, mas o professor não está conseguindo ver o que que o aluno vai fazer na Ilha da Aventura, não aparece para o professor, ou meu professor está sem acesso". O professor não vai ter visão das atividades. Como que ele vai saber quais são as atividades? Ele vai verificar lá no repositório do centro de mídias, no material digital daquela aula. Então, a aula 6 do sexto ano é essa aula Matifique que trabalha os números racionais na forma fracionária e decimal. Então, lá no material digital, o professor vai conhecer a atividade, né? E aí tem até um plano de aula para ele estudar, conhecer a atividade que vai ser desenvolvida ali. E para o momento 3, né, para a aula de orientação de estudos. Então, visando esse processo de recomposição das aprendizagens em matemática, foram adicionadas, né, as aulas de orientação de estudos para anos finais e para ensino médio. Então, aqui a gente vai ficar com as aulas de OE de anos finais. Então, essa abordagem vai ser 100% em plataformas digitais, e a ideia é para que os estudantes desenvolvam cada vez mais autonomia e protagonismo, né, e possam estudar bimestralmente aquelas temáticas definidas, né, pela equipe curricular. Então, eles vão ter contato com temas foco da Matific e vão ser orientados pelo docente para entender qual tema será trabalhado no bimestre. E esses temas, gente, estão disponíveis no PPT do repositório lá no centro de mídias também. Não se espera que os docentes de orientação de estudos
acesse a plataforma ou façam qualquer tipo de ação nesse sentido, tá? A ideia é que os estudantes acessem, que isso seja autoinstrucional para os estudantes. Eles vão, a partir de uma orientação do professor de OE, selecionar as atividades que eles irão jogar na zona de treinamento. Então, como que o professor vai orientar os estudantes? Então, o professor, ele precisa verificar no repositório do centro de mídias, em acervo digital, o material que está, né, orientando quais seriam as atividades mais adequadas para cada estudante. Olhando que temos atividades para o estudante realizar no nível mais fácil, no nível ali, né, dele, né, ano e série previstos, e para um nível mais difícil. A orientação que nós recebemos da secretaria é que o estudante realize as atividades primeiro do nível, tá? As atividades que estão no nível. Ah, mas eu tenho um estudante que tem muita dificuldade, ou um estudante que ele é público da educação especial. Aí a gente pode, então, trazer as atividades, né, solicitar, voltar um nível e solicitar que esse estudante, então, faça atividades no nível mais fácil, para que depois ele progrida para as atividades que são do nível, tá? Mas é importante que essas atividades que estão previstas para o nível sejam realizadas. Então, o acesso para os professores, né? Então, o centro de mídias, acredito que todos já conheçam, o professor vai entrar com o RG, né, e senha, aqui no meu print ficou RA, mas é RG e senha. E aqui eu peguei o print aqui é de um professor parceiro da escola Rubem Cláudio, que me cedeu, né, a senha para que eu pudesse fazer os prints. Então, vou em turmas, vou no nome da escola. Lembrando, gente, que quando o professor acessa, vai aparecer primeiro prova paulista, e aí eu tenho que rolar a barra ali para baixo para chegar nas turmas da escola. Então, seleciono uma turma, seleciono o botão lá, Matifique, e aí essa é a visão do professor. A visão do professor não é das atividades do estudante. Então, vai aparecer uma lista aqui com o nome de todos os estudantes da sala, tá? E é um gráfico de barras para cada estudante. E esse gráfico de barras vai identificar se o estudante realizou atividades da Ilha da Aventura, da zona de treinamento ou de alguma outra ilha, né? Que nós temos 4 ilhas lá no Matifique. Então, se ele realizou de outra ilha. É importante que nós consigamos focar na Ilha da Aventura e na zona de treinamento para este momento, tá? Que é o que está ajustado com o currículo do Estado de São Paulo, tá? É mais por esses motivos mesmo. Se eu olhar aluno por aluno, né, no próximo painel, eu também consigo verificar quantas atividades esses estudantes realizaram, qual o tempo que esses estudantes gastaram naquela semana, né? Então, aqui eu printei um aluno, né, o Adriel, fui ali em cima do nomezinho dele, cliquei e aparece então o tempo que ele ficou ali na plataforma, quantas atividades esse estudante concluiu, tá? Então, eu consigo fazer toda esta verificação pela plataforma como professor. E aqui também eu tenho relatórios de atividade que vai mostrar a pontuação dos estudantes, né? E quais habilidades, né? Qual que meu estudante já sabe. Ele conhece números até 20, números até 100, né? A teoria dos números, frações. Então, eu consigo ir acompanhando o desenvolvimento dos estudantes, né? Aqui por este relatório de atividades. É só um recorte, tá, gente? Nós temos bem mais, é bem ampla essa ferramenta. E para o estudante, né? O acesso do estudante, ele vai da mesma maneira, vai no CMSP Web, então vai abrir aqui a plataforma, né? Ele vai entrar com o RA e a senha dele, né? Vai acessar, vai clicar, né? Aqui na plataforma Matifique, então seleciona a turma dele, tem duas opções também.
Prova Paulista e na de baixo vai ter o nome da escola. Então ele vai selecionar ali onde está o nome da escola e clicar em Matifique. Ele vai ser redirecionado e para o primeiro acesso, gente, ele vai precisar montar o avatar dele, escolher um nome, tá? Então esse é o primeiro movimento que vocês precisam realizar com os estudantes na plataforma. E uma coisa importante que às vezes o estudante tem já a visão da plataforma, já está vinculado e o professor não. Então é importante realizar esse movimento. Então o estudante vai acessar a plataforma Matifique e vai montar o avatar dele, tá? Então este é o primeiro movimento. E aqui vocês podem ver que eu tenho alguns campos com as estrelinhas. Essas estrelinhas vão indicar as atividades realizadas pelos estudantes. Então, quando eu falar das aulas de matemática, os estudantes vão escolher a Ilha da Aventura para jogar. Ah, e legal, gente, que ele precisa escolher um automóvel, vamos falar assim, né? Então, eles começam com um dirigível, tá? E eles, conforme eles vão avançando, conseguindo mais pontos, eles vão podendo mudar o meio de transporte, eles podem mudar as características do avatar deles, então eles gostam bastante. Quando a gente está falando da zona de treinamento, então é nessa outra ilha menor aqui de baixo. Nós temos também outras duas ilhas, que é a Arena e a Ilha do Trabalho Atribuído. Mas nesse momento, nós não vamos utilizar, tá? Nesse momento, a gente vai trazer foco para a Ilha da Aventura e para a zona de treinamento. Então, o estudante, quando ele clica na zona de treinamento, essa é a visão dele. Então, vai aparecer algumas habilidades e aí ele vai clicar em praticar, tá? Então, a zona de treinamento, ela oferece uma maneira bastante simples de navegar, praticar e reforçar habilidades específicas com um feedback imediato da pontuação geral por habilidade a ser desenvolvida. Então, quando o professor ele abrir o painel dele, ele vai conseguir ver o que o estudante deu conta ou não de fazer ali, né, nas atividades da zona de treinamento. E aí, num possível alinhamento com o professor de orientação de estudos, ele pode apoiar e fazer alguma orientação específica para algum estudante. Atenção para as estrelas de cada jogo, né? Então, como na tela anterior, né? Agora está mostrando certinho. Os alunos que eles jogam mais rápidos, eles podem ser orientados a conquistar mais estrelas. E aí o professor, dessa forma, terá mais tempo para atender esses alunos que têm um pouco mais de dificuldade, que requerem mais atenção, né. Então essa é uma dica para o professor conseguir gerir o tempo dele. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque eu tenho, atividades previstas para cada aula. Então, se eu estou na aula 6, ali com o meu sexto ano, e eu tenho um aluno que fez todas as atividades ali, da Ilha da Aventura, se ele pular para a aula 12, além dele não poder, ter acesso a um conteúdo que o professor ainda não trabalhou, ele corre o risco depois de acelerar muito e ficar sem atividades para ser realizadas na outra semana. Pensando em que, quando a gente for falar de BI, o BI vai contabilizar, ele vai contar quantas atividades foram realizadas para cada estudante, tá? Outro ponto, é importante que os alunos tenham lápis, borracha e papel para resolverem alguns cálculos que aparecem nos jogos. Então, como que para algumas atividades que eu tenho resolução de problemas, às vezes o estudante não consegue resolver ali, né, de cabeça, fazer um cálculo mental. Ele precisa do apoio ali do papel, até para resolver alguns cálculos mentais e deixar registrado ali, né. Então é importante que ele também tenha disponibilidade ali de um rascunho para fazer as atividades. E agora um pouquinho das metas, gente. Dados, metas e objetivos.
Então, em 2024, seguiremos com o monitoramento de uso e aprendizagem via BI. Além desse painel que estamos acostumados, né? Nós da diretoria também temos o Super BI, que ele vai condensar as métricas e vai converter essas métricas em nota conforme seu atingimento. No uso da Matific, passaremos a utilizar a métrica Índice Semanal de Atividades Concluídas por Aluno, como um ponto central, garantindo que os alunos acessem e realizem essas atividades e, consequentemente, desenvolvam suas aprendizagens. E aí, inicialmente, nós tínhamos um objetivo de 3 atividades por semana. Na sexta-feira, foi feito um ajuste pela SEDUC e agora o objetivo passou a ser de 2 atividades por semana, tá? Então, tanto para as aulas regulares quanto da orientação de estudos. Se o estudante fizer uma atividade na orientação de estudos e uma atividade nas aulas de matemática, uma em cada ilha, ele conseguiu fazer 2 atividades na semana, tá? O BI vai contabilizar o que for realizado nessas 2 ilhas pelo estudante, vai ser somatório. Então, a título de farol, né, quando a gente olha o BI, ele é coloridinho ali. Então, o que a gente tem de informação? Se aquele estudante não acessar a plataforma naquela semana, não fizer nenhuma atividade, ele fica no vermelho. Se ele realizar uma atividade na semana, ele ficou no amarelo. E se ele realizar as 2 atividades, que é o que consta na meta, ele fica verde. Ah, estou com dificuldade, não consigo acessar. Então, aquelas dicas que nós já demos outras vezes para outras plataformas também. Limpar cache, né, que é limpar os dados de navegação, tentar trocar o navegador, resetar a senha do estudante, dar F5 para recarregar. Então, tudo isso a gente vai tentando. Na nossa reunião de sexta-feira com São Paulo, eles disseram que eles estavam fechando a sincronização, pretendiam finalizar essa sincronização até amanhã, e aí então teremos acesso normal à plataforma. De qualquer maneira, vocês sabem, né, que essa semana a diretoria propôs o dia D das plataformas, então nós estaremos de plantão aqui, né, alguns de nós, para orientar vocês quanto ao uso das plataformas, e vamos também enviar um formulário para que vocês preencham sobre os erros que vocês estão encontrando. Lembrando que, para este momento, é prioritário o acesso às plataformas para os estudantes, né? E aí vocês também vão pedir para que os professores acessem e nos informem os problemas, né, ocorridos. Aqui nós temos um infográfico que traz um pouquinho, né, do movimento de experiência docente, de experiência do estudante, como que ele realiza o login, né, sobre a plataforma de modo geral. E aí eu agradeço a presença de todos, né, que puderam estar aqui, e agora vou encerrar a gravação.